Glória a Deus. Nós vamos meditar na palavra e eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos. Atos capítulo 27. E o versículo de número 10 e 11 diz assim. Atos 27, versículo 10. Senhores, antevejo que essa viagem será difícil, com avarias e prejuízo, não apenas em relação à carga ao navio, mas também para as nossas próprias vidas. Todavia o centurião, em vez de dar ouvidos às palavras de Paulo, preferiu seguir as sugestões do piloto e do proprietário do navio. Lá no versículo 14 diz assim: Todavia pouco tempo depois desencadeou-se contra a ilha uma espécie de furacão, conhecido como vento nordeste. Amém? Até aqui. Irmãos, nós temos vivido dias onde é comum nós ouvirmos as pessoas se referindo aos dias difíceis como uma tempestade. Momentos difíceis são relacionados, são muitas vezes ditos como tempestades, como adversidades. E o nosso irmão Paulo passou por um momento assim. E olhar para Paulo, quando ele enfrentou essa tempestade, nós lemos aqui um furacão veio sobre eles. Nós olhamos para ele e nós aprendemos como vencer em meio às adversidades. A palavra do Senhor diz que Paulo estava sendo levado para ser julgado em Roma. E no momento da viagem ele diz, olha, é melhor nós não irmos, porque pode haver tempestade. Essa viagem vai ser uma viagem muito difícil. E nós lemos aqui que o centurião não quis dar ouvidos, né? Ele despreza aquele conselho de Paulo e ele segue a viagem. E no meio dessa viagem acontece esse furacão, essa tempestade. Então o Espírito Santo, ele já começa a falar conosco nessa noite, que muitas vezes nós passamos por adversidades e por momentos difíceis. E muitas vezes pode ser por uma desobediência, pode ser porque não damos ouvidos a algo que Deus falou. Mas Paulo foi parar no meio de uma tempestade, de uma adversidade tão grande, porque alguém não deu ouvidos. Ele se vê no meio de uma tempestade, não porque ele era desobediente, não porque ele não ouvia a Deus, não porque ele não seguia a direção de Deus, não. Porque alguém que estava junto a ele decide não ouvir um bom conselho. Como hoje tantos estão enfrentando dias difíceis, porque se recusam a ouvir os bons conselhos de Deus. E aí se vê no meio de uma situação difícil. Mas Paulo foi aqui um instrumento de Deus de uma maneira tão poderosa. Nós lemos mais para frente que no meio dessa tempestade, depois de alguns dias que eles estavam enfrentando esse furacão, a palavra do Senhor nos diz que Paulo teve um sonho. E nesse sonho foi o próprio Deus falando com ele. E ele diz assim: ontem durante a noite apareceu-me o anjo de Deus, a quem eu pertenço, a quem eu sirvo. Oh, igreja, como faz diferença você passar pela adversidade, você passar por um momento difícil, mas você sabe a quem você pertence, você sabe quem é o seu Deus. Paulo diz que o anjo disse assim: não temas, eis que é imperativo que compareças diante de César. No versículo 25, portanto, senhores, tende coragem, porque eu confio em Deus e tudo se cumprirá. Quando você tem essa convicção de quem é o teu Deus, de quem cuida de você, você se levanta mesmo nos momentos de adversidade como um instrumento de Deus para encorajar aos outros que estão ao seu redor. Paulo encorajou, ele disse: coragem, não tenham medo, porque Deus falou comigo, nenhuma vida irá se perder. Que Deus use a sua vida
para que no meio das adversidades você se levante como uma voz profética aonde você estiver. E você possa dizer: há um Deus grande e poderoso cuidando da minha vida. Paulo sabia quem estava cuidando dele. Por isso ele fala: não tenham medo. Deus já falou comigo. Deus já me disse. Nenhum de nós se perderá. E isso é uma palavra que o Senhor traz para a minha vida e para a tua vida. Talvez você está hoje ouvindo a palavra de Deus, preocupado com alguém da sua família, preocupado com alguém que você ama, alguém que é especial para você, alguém que é precioso para você. E o Senhor está dizendo: por mais que as situações estejam difíceis, não vai se perder. O Senhor diz para cada um de nós, como Ele usou Paulo aquele dia: tenham coragem, confiem no Senhor. Então nós aprendemos com Paulo, a primeira coisa que nós devemos nos lembrar em meio às adversidades é que temos que confiar plenamente em Deus. Nós sabemos a quem nós pertencemos. Você pertence a Deus. A tua vida está nas mãos de Deus. E ainda que você esteja enfrentando algo não porque você quis ou porque você procurou, mas porque você se vê no meio dessa situação, o Senhor está dizendo: tenha coragem, porque Ele guarda a tua vida. Você é guardado pelo Deus Todo-Poderoso. Amém? Mais para frente nós vamos ver que Paulo nos ensina a permanecermos unidos diante das adversidades. Lá no versículo 30, ele diz assim: aconteceu que alguns marinheiros, tentando escapar do navio, começaram a baixar botes salva-vidas ao mar, ao pretexto de lançar as âncoras. Então Paulo declarou: caso esses homens não permaneçam conosco, vós não podereis ser salvos. Isso nos fala, igreja, de união. A união que nos faz estar mais fortes. Você pode perceber quando você está passando por uma adversidade sozinho, talvez em algum momento você vai ficar desencorajado, vai ter medo. Mas quando alguém se une a você em oração, ali você se fortalece no Senhor. É tão mais fácil quando tem alguém ajudando a gente. E você tem a ajuda primeiramente de Deus. E a palavra do Senhor diz para nos unirmos como corpo de Cristo, como uma família do Senhor, nos ajudando uns aos outros. No meio de adversidades que enfrentamos, se permanecermos unidos, a força é maior. Quando alguém está orando sozinho por uma causa, Deus está ouvindo. Mas se ali se juntam outras pessoas e oram pela mesma causa, o Senhor se agrada, porque a palavra de Deus diz: aonde há união, o Senhor ordena a sua bênção. Paulo, no meio da tempestade, viu que alguns homens queriam fugir, jogar os botes e com uma desculpa de que iam lançar âncoras. E Paulo diz: é importante que permanecemos todos juntos. Eu quero que você leve essa palavra para a sua casa, para a sua família, para o seu lar. Se a tua família enfrentar um momento de adversidade, permaneçam unidos. Porque diante das adversidades, principalmente se falamos em família, vem aquele momento tão difícil. Um quer sair para um lado, o outro fala que vai embora para o outro lado. Mas a vontade do Senhor não é essa. A vontade do Senhor é que permaneçam unidos, num só propósito, lutando para vencer. Se a tua família está unida, você pode enfrentar seja o que for, mas o teu alicerce está em Deus, a tua confiança está em Deus, vocês estão unidos. Quando uma igreja está unida, o Senhor se agrada. Quando uma família está unida, o Senhor se agrada. Quando um casal está unido, o Senhor se agrada. E nesses dias que temos enfrentado, temos visto tanto isso. Vem um momento difícil e cada um quer correr para um lado, porque estão cansados, esgotados, talvez nem sabendo como agir no meio da adversidade. O Senhor está te dando essa direção. Confia e permaneçam unidos, para que a bênção do Senhor venha sobre o teu lar. A tua família tem que estar unida.
para que a bênção do Senhor venha sobre nós, temos que estar unidos. E quando nos ajudamos em oração, quando nos fortalecemos, quando você é um instrumento de Deus, talvez para pegar o telefone e ligar para uma pessoa e dar uma palavra para aquela pessoa, uma palavra direcionada por Deus. Como é linda, igreja, quando há união. Que a sua vida seja instrumento de Deus para levantar, para fortalecer, para ajudar, para sustentar, para animar, como Paulo foi usado aqui. Permaneçam unidos. Depois, mais para frente, lá no versículo 34, Paulo diz assim: eis que agora eu vos exorto a que comais algo, porquanto somente dessa maneira podereis sobreviver. No meio de uma adversidade, no meio de uma tempestade, Deus usa Paulo para direcionar aquelas pessoas que estavam naquela adversidade a comerem, a se alimentarem. E nós, igreja, sabemos que o alimento para a nossa fé é a palavra de Deus. O alimento que nos fortalece, que nos dá graça, que nos dá força, é a palavra de Deus. Então o Senhor está te dando mais uma direção. No meio da adversidade, se alimente da palavra de Deus. Se alimente fisicamente, cuide do seu corpo, para você não enfraquecer fisicamente, mas espiritualmente, principalmente espiritualmente, se alimente da palavra de Deus. Toda vez que você está no meio de um furacão, como Paulo estava aqui, você para e você medita na palavra do Senhor. Ali o Senhor te conduz, ali o Senhor te dá direção, ali o Senhor te alimenta, ali o Senhor te fortalece. Quantas vezes você estava no meio de uma situação difícil, mas você parou para ouvir Deus? Você pegou a sua Bíblia, você foi ao culto, você ouviu uma ministração, alguém foi usado por Deus para trazer uma palavra para a sua vida e ali você se fortaleceu. O Senhor hoje está te fortalecendo através da palavra do Senhor. Confie, permaneçam unidos, se alimente. Que a palavra do Senhor seja o teu alimento todos os dias. Por isso que o inimigo não gosta que você leia a palavra do Senhor. Por isso que o inimigo luta para ninguém conhecer a verdade da palavra. Porque se você não se alimenta, se você não conhece a verdade da palavra, você se torna uma pessoa fraca. E se você estiver fraco, se te mostrares fraco, no dia da tua angústia, a tua força será pequena. O Senhor está dizendo a você: se alimente da palavra de Deus. A palavra do Senhor diz lá mais para frente, no versículo 43. O centurião, desejando poupar a vida de Paulo, os impediu de executar a ação e ordenou aos que sabiam nadar que se lançassem em primeiro lugar ao mar e rumassem em direção à terra. E os demais deveriam seguir os primeiros e salvar-se com a ajuda de tábuas e destroços flutuantes do navio. Aquele povo precisou se envolver. Aquele povo estava enfrentando uma adversidade, mas chegou um momento que eles tiveram que agir. Eles ali descarregaram o navio no começo da tempestade, lançaram as coisas ao mar, fizeram o que estava ao alcance deles. E aí quando chega perto da hora de se salvar, a ordem para aquele povo que estava ali era: nadem, vão nadando, nós já estamos perto, vai nadando. O Senhor está conversando com alguém nessa noite, que essa adversidade está perto do fim. Esse tempo de adversidade, esse furacão, essas situações difíceis que vieram contra a sua vida, está chegando ao fim. O Senhor diz: tenha um pouco mais de força, coloque mais esforço. E muitas vezes numa situação difícil a gente vai lutando, e a tendência é que quando chega perto do fim a gente já esteja muito cansado. O desgaste é muito grande. E o Senhor está dizendo para você: continue nadando, continue se esforçando, continue agindo, continue fazendo aquilo que está ao seu alcance fazer, porque o que não está ao seu alcance fazer, Deus faz por você. No final a palavra dizia: assim ninguém se perdeu e todos chegaram a salvo em terra firme. É isso que Deus está falando para nós.
Você não vai se perder. O Senhor vai te guardar durante a adversidade. Você vai confiar, você vai manter-se unido, você vai se alimentar o teu espírito, você vai fazer aquilo que está ao teu alcance e você vai chegar em terra firme, em um lugar firme. Deus vai te guardar em todo o processo. Independente do que você esteja enfrentando hoje, guarde a palavra do Senhor. Ele está trazendo como direção para a sua vida hoje. Porque a vontade do Senhor é que você não morra no meio do caminho. A vontade do Senhor é que você chegue em terra firme. E quando nós trazemos essa palavra para a nossa vida com Deus, para a nossa vida espiritual, nós sabemos, igreja, que estamos numa viagem. Estamos aqui, passando por aqui. Não somos desse mundo, a nossa pátria é celestial. E o Senhor está falando que vai nos guardar em todo o caminho, cada dia da sua vida. Deus está guardando você. Cada dia da sua vida, Deus está conduzindo você. Cada dia da sua vida, o Senhor está te mantendo firme. Cada dia da sua vida, o Senhor está te conduzindo. E nós vamos chegar à terra firme, ao lugar firme. A eternidade com Jesus. Quando nos dispomos a confiar, quando pertencemos a Ele. E a pergunta do Senhor para nós hoje é essa: a quem você pertence? Quem está te conduzindo na jornada? Quem está ao teu lado nos momentos da adversidade, dos furacões, das tempestades? A quem você pertence? Se você pertence a Deus, creia, o Senhor está guardando a tua vida. Amém? Vamos orar, agradecer ao Senhor, falar com o Senhor Jesus. Vamos orar sobre a palavra do Senhor. Pai amado, Deus amoroso, Deus cuidadoso, Deus que cuida tão bem de nós, Deus que olha para nós com tanta misericórdia, com tanto amor, com tanta graça. O Senhor que não nos trata segundo as nossas falhas, as nossas fraquezas, mas o Senhor que nos trata com bondade. O Senhor tem guardado a nossa vida. O Senhor tem guardado os teus filhos, que têm buscado se alimentar na tua presença. O Senhor tem protegido teus filhos, Pai, nesse mundo mal, porque a palavra diz: o mundo jaz no maligno, mas o Senhor tem nos sustentado. O Senhor tem segurado as nossas mãos. O Senhor é o nosso pastor. O Senhor tem nos conduzido a águas tranquilas, por pastos verdejantes. O Senhor tem sustentado a nossa vida. Senhor, nós te louvamos, porque até aqui o Senhor nos ajudou. E sabemos, Pai, que em todo o tempo o Senhor continuará nos ajudando. Quando descansamos no Senhor, quando entregamos a nossa vida para o Senhor, podemos passar pela adversidade, Pai. Ah, Jesus, mas ela não nos mata, ela nos fortalece. O Senhor nos conduz, o Senhor nos dá graça. E é isso que precisamos, Pai. A tua graça nos basta. Saber que o Senhor está conosco, Pai. Oh, Jesus amado, nosso coração se enche de paz e de alegria na tua presença. Muito obrigado, Senhor. Sustenta o teu povo, guarda o teu povo. Pai, aqueles que estão ouvindo a tua palavra nessa hora, estão enfrentando dias difíceis, dias de adversidade, de tempestades. Oh, Senhor, nós te pedimos, sustenta cada um. Que seja o Senhor, Pai, sustentando os teus filhos. Aqueles que têm enfrentado dias de enfermidade, sejam sustentados pelo Senhor. Pai querido, aqueles que têm enfrentado dias difíceis no seu lar. Nós oramos, Pai, que as famílias permaneçam unidas, buscando ao Senhor, clamando ao Senhor. Abençoa os teus filhos com a tua paz. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. A paz do Senhor Jesus Cristo. Sou o Bispo Lenilson aqui da Igreja GEDEC. Nós estamos situados aqui na rua Conselheiro Saraiva 26, aqui no Jaguaribe. Queremos agradecer a você, a sua família, que tem nos permitido entrar aí no seu lar através dos cultos online que estamos fazendo. É uma honra para nós podermos compartilhar junto com você esta alegria de levar o Evangelho e saber que do outro lado você aí está se sentindo bem, está sendo aí tocado pelas palavras da ministração, através do louvor. E nós vamos deixar também os nossos contatos aí embaixo. Você que
precisa de oração, você que precisa de ajuda espiritual, você que está precisando também de ajuda na obra social. Nós estamos aí, tem os nossos telefones embaixo, você pode ligar para nós vamos estar indo até você, ajudando, orando, temos uma equipe de intercessão aqui da igreja e será uma alegria e o nome do Senhor será glorificado, com certeza. Esse é o nosso objetivo, levar as boas novas de Cristo. Um grande abraço e que Deus te abençoe.